dia a todos. Deu um crepe ali no meu iPad. Está na hora de trocar já. Aproveitar agora. Dia 25 a gente está voltando para os Estados Unidos. Aí aproveita e já troca essas coisas, que lá é bem mais barato, né, Luizão? Lá é o lugar de comprar essas coisas. Muito bom poder estar aqui com os irmãos essa manhã. E quando a gente vai ministrar para líderes assim como vocês, é muito diferente você trazer uma palavra para pastores, para líderes, do que você ministrar domingo à noite uma palavra onde tem visitante, onde tem às vezes pessoas que ainda estão começando. Então, se tem alguém assim que está bem novinho na fé, você vai receber, mas eu queria trabalhar assim algo mais pesado, algo mais relevante para líderes, para pastores, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Eu queria hoje pensar com vocês sobre a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é algo assim muito interessante. Está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler. Empresta a sua Bíblia aí, Luiz, para mim. Lucas 15, 11. Só para lembrar vocês que todo mundo um dia já ouviu e já pregou sobre essa parábola de Lucas 15, que na verdade é uma sequência parabólica aí, várias parábolas. Começa com a ovelha perdida, com a dracma, a moeda perdida, e aí Jesus continua com a parábola de um pai e dois filhos. Quem colocou esse nome de filho pródigo fomos nós, não foi Jesus. Tá? Então, quando você lê da tua Bíblia aí a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, fomos nós que colocamos esse título. Jesus, ele começa assim: um homem tinha dois filhos. Então eu penso que fosse da justiça a parábola de Jesus, o nome teria que ser assim: a parábola de um pai e dois filhos. Que a gente só fala do filho pródigo, do filho mais novo. E Jesus, ele não cita, nem essa palavra pródigo não existe na história de Jesus. Então vamos ler. Lucas 15, 11 diz: e Jesus continuou. Olha aí. Um pai tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles. Uma outra coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que o pai não deu apenas a herança para o mais novo. O pai disse assim: já que vai dividir, eu vou dividir para os dois. Nós acabamos de ler. Então dividiu a herança entre eles, entre os dois. Os dois agora se tornaram donos de tudo. O pai entregou a herança em vida. Aqui está dizendo, Jesus disse que o pai dividiu a propriedade entre eles. Ok? Isso é importante. Algum tempo depois, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, eu já te dei. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga amém. A minha palavra hoje com vocês é muito simples. E também para mim é muito difícil não falar nada que não seja simples. Eu queria que você olhasse para essa história que Jesus contou para os seus discípulos, que Jesus contou para aquelas pessoas. E essa história, Jesus, ele separa de forma assim, muito nítida, esses três personagens: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. Jesus, ele retrata esses três personagens de forma assim muito didática. Ele descreve o coração desses três personagens. E eu queria que nós olhássemos para esses três personagens, para esse pai, para esse filho mais velho e para esse filho mais novo, e que nós pensássemos em três estilos de liderança, três estilos de pastoreio, três estilos de viver a vida cristã. E Jesus começa fazendo referência de que esse pai, ele tem um coração. Esse pai, ele está disposto a dar, a distribuir, a entregar. E quando esse filho mais novo, que é o primeiro que eu queria pensar com você, que nós demos o nome para ele de pródigo. Jesus chama ele de o filho mais novo. Esse filho mais novo é muito nítido, que dá para perceber que ele tem um nível de liderança muito forte. Ele é um cara impetuoso. Ele quer romper. Ele quer a herança antes do tempo. Ele é aquele cara que diz assim: não, eu vou abrir a cela agora. Não, nós vamos montar a igreja naquela. Ô pai, eu não vou montar agora aquela igreja lá. Me dá, pai. Me abre a porta. Me deixa aí. Nós vamos multiplicar esse negócio. Ele é sangue na veia. Ele é um colérico sanguíneo. Ele tem sonhos. É um sonhador. E ele está reivindicando algo que é justo, que é dele, mas que ainda não é tempo. E a bênção antes do tempo se torna maldição. Muitas pessoas, muita gente está pedindo algo, muita gente está pedindo coisas para Deus, estão brigando com Deus e ainda não entenderam que não chegou o tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo certo de você ir, há um tempo certo de você liderar, há um tempo certo de você se preparar. O sábio, ele discerne o tempo e o modo. Um soldado despreparado na batalha vai morrer muito cedo. Nós estamos chegando a um nível de maturidade na visão celular. Nós estamos chegando a um nível de entendimento. A estratégia de células, ela está amadurecendo. Todas as igrejas do Brasil hoje, elas já não estão mais naquele afã. Eu tenho andado os 4
as quatro pontas desse Brasil. Hoje, irmão, estou falando hoje. A realidade da visão celular hoje no Brasil não é de crescimento. Se você parar, eu sei que tem exceções, mas se você parar, Luiz, e olhar o cenário dos últimos 3 anos no Brasil, aquela história do camarada batizar 1000 pessoas num dia, de multiplicar 100, 200, 300, porque teve uma época no Brasil que o cara espirrava e abria uma igreja, que líderes despreparados começavam com célula e o negócio, o cara só até assim, eu estou com 100, eu estou com 200, eu estou com 300, não se escuta mais isso. O que está acontecendo, pastor? O Espírito Santo parou de agir? Não, irmãos. É que existe um tempo para tudo, existe uma estação para tudo. Existe a estação que você planta, existe a estação que você colhe. Olha, por favor, olha para o Brasil. Às vezes a gente não para pensar como que eram gravados os DVDs do Formosa, como que o Voz da Verdade gravava DVD, como que a Lagoinha gravava DVD. A Lagoinha gravava DVD com 1 milhão de pessoas. A Lagoinha colocou 2 milhões de pessoas no Campo de Marte. Voz da Verdade enchia estádio. A gente gravava DVD e era uma multidão de gente. Onde que estão gravando? Na verdade hoje nem DVD mais grava. O cara grava uma música. Onde é que estão gravando as músicas hoje? Dentro de quarto, dentro de apartamento, dentro de estúdio. Fala para mim, quem no Brasil hoje, Luiz, coloca 1 milhão de pessoas no Campo de Marte para gravar um DVD? Não, me fala uma igreja que coloca 1 milhão de pessoas lá. Ninguém coloca. Hoje não coloca, irmãos. Vocês se lembram, antigamente aqui em São José do Rio Preto tinha exposição, show, não sei o que, era uma multidão de gente. Acabou isso. Aqui, os grandes artistas gospel, os grandes shows, tudo, as mega igrejas, tudo era grande. Essa estação passou. Esse tempo passou. As igrejas hoje, elas estão vivendo uma estação. É interessante que quando a gente pensa nisso, eu não sei se tem alguém que lida com moda aqui, mas é tão interessante que antigamente as barras das calças, elas eram largas. Vocês se lembram disso? Mas não era só de mulher não. Eu tenho umas calças antigas lá em casa. Pensa na bicha, ela do jeito que ela era na coxa, assim, ela descia reta. Não era assim? As nossas calças, as pernas da calça eram largas. Fora que tinha aquela moda da, como é que chama? Boca de cinto. Tudo era big, tudo era largo. Como que é a moda hoje, irmãos? Hoje afinou o trem. É o Gustavo Lima, né? O cara, eu só estou dando um exemplo para vocês, porque as coisas mudam, a mentalidade muda, a visão ela muda, e nós precisamos ter um discernimento, um entendimento de nós vivermos e atravessarmos essas estações com sabedoria, com discernimento, para a gente entender o que Deus está fazendo, porque nós fomos chamados só para sermos cooperadores de Deus. Não é Deus, não somos nós que trabalhamos e fazemos a vontade dele. A oração é: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. E nós às vezes nós fazemos a oração do filho pródigo. O filho pródigo é assim: eu quero agora, o Senhor vai fazer agora, eu quero é agora, me dá agora. E a gente quer fazer uma campanha, porque nós vamos, ele vai ter que dar. Tem muita gente fazendo campanha do filho pródigo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: a minha filha não precisa fazer nada para que eu entregue para ela aquilo que é dela e aquilo que eu quero dar para ela. Irmãos, eu aprendi uma coisa:
A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Quando você está na presença do Pai, em santidade com o Pai, adorando o Pai, meu irmão, Ele diz assim: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem, não de mal. Se tem uma coisa que pai gosta de fazer, é de dar as coisas para os filhos. E ninguém supera Deus no quesito de dar. Ninguém supera Deus. Agora o filho pródigo, ele quer a herança, ele quer a bênção, ele quer se tornar líder do seu destino antes do tempo. Agora eu tenho para mim que num primeiro momento, o filho mais novo, ele não tinha pretensão de ir embora. Eu tenho para mim, irmãos, que esse filho mais novo, se alguém chegasse para ele e dissesse assim: você quer ser líder, você está querendo o dinheiro do pai, porque você vai dar no pé, você vai sumir daqui. Eu não acredito nisso. Eu penso que o filho mais novo diria assim: não, eu amo essa igreja, eu amo essa igreja, eu amo o pai, eu amo essa casa, eu só quero servir, eu só quero multiplicar, eu sei que eu tenho potencial para isso. Eu penso que num primeiro momento o coração dele não era de ir embora. Irmãos, o coração da gente, o profeta Jeremias disse que o nosso coração é extremamente corrupto. O nosso coração, ele engana a gente mesmo. E aí quando o pai entrega a parte da herança dele, e agora ele tem a autoridade, ele tem o poder, ele tem o dinheiro, aí começa a vir os sonhos. Esse filho mais novo, ele começa a viajar para outros lugares. Olha aqui para mim: ninguém sai da casa do pai da noite para o dia. Antes do corpo sair, a alma já foi. Ninguém deixa a liderança de uma hora para outra. Ninguém deixa a casa de uma hora para outra. O filho mais novo começou a viajar. Ele começou a fazer suposições. Como seria se eu tivesse uma carreira solo? Como seria se eu tivesse a minha própria igreja? Como seria se eu tivesse o meu próprio ministério? Como seria se eu pudesse construir uma casa longe daqui? Como seria a vida longe daqui? Ele começa a sonhar, ele começa a viajar. E quando chega nesse momento, nesse período, o cara começa a ficar irritado, porque a casa do pai começa a ficar pequena. Sabe, Luiz, quando o líder, ele já começa a achar defeito nas coisas. Não, é porque aqui não está muito legal. É porque o pai não faz assim. Não, é porque tinha que ser assim. O cara, quando ele começa a sonhar com a vida lá fora, ele começa a achar defeito dentro. Ele começa a achar defeito. Ele se torna crítico. O cara fica nervoso. Ele já não senta na mesa. Ele já não consegue sentar na frente. O perigo é quando o cara começa a sentar lá no fundo. Ele começa assim: eu quero ver como é que está esse negócio aqui, porque as coisas não estão certas aqui nessa casa. Ei, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vocês acham que o filho pródigo, ele queria perder? Vocês acham que esse filho mais novo, ele tinha assim: não, eu vou embora e eu vou acabar com tudo, eu vou lá para o chiqueiro. Não, esse cara, a cabeça dele é assim: eu vou arrebentar, eu vou crescer mais do que meu pai, eu vou crescer mais do que meu irmão. Agora, esse velho não está com nada, eu vou multiplicar mais do que todo mundo aqui. Porque o coração desse filho não pensa que a pessoa sai. Ninguém sai achando que vai perder. A pessoa sai achando que vai ganhar. Que vai dar certo. Agora,
Meus filhos, é interessante que esse pai, a Bíblia diz que passado um tempo, nós não sabemos se passou 1 ano, 2 anos ou 6 meses, nós não sabemos. A Bíblia diz que passou um tempo, que não foi longo, mas passou um tempo. Eu imagino 1 ano, 2 anos, não sei. Mas chegou uma hora que esse filho estava dentro de casa, mas o coração já não estava mais. E ele olha para o pai e diz assim: eu vou embora. E o pai não segura ele. O pai não olha para aquele filho e diz assim: fica aqui, filho. Não vai, filho. Você vai perder tudo, filho. Por que aquele pai não segura aquele filho? Porque aquele pai não queria só um corpo, aquele pai queria um coração. Aquele pai chegou à triste conclusão de que ele não tinha mais o coração do filho. E meus queridos irmãos, é muito difícil quando um pai sabe que o coração do filho já foi embora. Não tem nada mais doído quando você olha para a pessoa e diz assim: eu não tenho mais o que fazer. Não adianta eu falar. Aquele pai amava o filho, e tanto que ele esperou aquele filho voltar. Irmãos, aquele pai sabia que aquele filho ia sofrer e ia perder tudo. Por que aquele pai deixou ir? Porque tem filho que precisa ser tratado no deserto. Eu vou repetir: existem filhos que precisam ser tratados no deserto, porque não somos nós que vamos tratar, quem vai tratar é o deserto. Vocês se lembram de Ismael? Ismael era um jumento selvagem. E Ismael, ele se tornou flecheiro do seu irmão dentro de casa. Abraão amava Ismael, era filho dele, era sangue dele. E a Sara disse assim: tem que mandar esse filho embora. Manda esse filho embora com a concubina, manda ele embora com Agar. Mas Abraão não tinha coragem. Abraão pensava: como é que eu vou mandar meu filho para o deserto? Como é que eu vou mandar meu filho embora? Ele é meu filho, eu não posso fazer isso. Abraão nunca mandaria Ismael embora. E aí Deus interfere. E Deus chega para o pai, Deus chega para Abraão e diz: despede a mãe e o menino para o deserto, porque eu vou cuidar dele. Eu vou tratar de Ismael no deserto. Não é você, Abraão, que vai dar jeito nesse menino. Sou eu que vou tratar ele. E eu vou tratar ele lá. Pastores, eu disse que a minha palavra hoje é uma palavra difícil. Porque existem pessoas que estão dentro da igreja. Existem pessoas que são nossos filhos, são nossos discípulos, mas o coração já foi. Se continua dentro de casa, irmãos, desculpa. Se continuam dentro de casa, se tornam flecheiros. Se continuam dentro de casa, se tornam Ismael. Ismael estava tentando matar Isaac. Existem líderes, filhos, pessoas dentro da igreja, que se elas continuarem na liderança, elas vão começar a matar outros irmãos. O filho mais novo disse assim: eu vou, pai. E nós não ouvimos uma palavra do pai para esse filho ficar. Porque o pai, dentro do coração daquele pai, aquele pai entendia: esse filho precisa ser tratado lá fora. Ele precisa entender o valor da casa, o valor da família. Ele não vai aprender aqui. E esse filho vai. Ah, irmãos, esse filho vai. Ele vai com gosto de gás. Ele vai para investir.
Nós estamos falando aqui de muito dinheiro em jogo. E ele investe, mas ele se perde. Tem um ditado que eu não concordo com ele. Existe um ditado que diz que o dinheiro corrompe, que o poder corrompe. Eu discordo disso. Na minha opinião, o dinheiro e o poder revela. Vocês estão entendendo? Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro e tem poder e que não se corrompeu. Mas o poder e o dinheiro revela o que já está dentro dele. O dinheiro e o poder só revelam o que eu já tenho dentro de mim. Então quando esse filho, agora ele tem o poder, ele tem a liderança, e ele só a prostituição, a bebedeira, isso tudo já estava dentro dele. A Bíblia diz de onde vem os assassinatos, os adultérios. Isso vem do coração do homem. Então, às vezes a gente olha assim: olha, o pastor saiu da igreja, o irmão saiu da igreja. Olha, mas está fazendo barbaridade lá fora. Ele só está fazendo lá fora o que ele já tinha vontade de fazer quando estava dentro. Só está revelando o que estava dentro do coração. Então, esse filho mais novo é revelado. Ele vai para a prostituição, ele vai para a festa, e ele vai. E nós sabemos onde ele termina. Ele termina no chiqueiro. Nós temos muitos jovens aqui. Por favor, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve um princípio inexorável, inegociável. Paulo diz assim: de Deus ninguém zomba. Tudo, olha aqui, escuta o que eu vou falar. Tudo o que o homem plantar, ele vai colher. O que eu fico indignado é que assim, se eu perguntar para todos vocês aqui, tinha um outro futuro para o filho mais novo? Longe do pai, tinha algum futuro diferente para ele? Fala para mim, o fim desse filho mais novo, longe do pai, longe da casa do pai, na prostituição, no pecado, tinha outro fim para ele? Não, irmãos. O fim dele tinha que ser o chiqueiro. Porque quem planta lágrima, colhe lágrima. Quem planta tristeza, colhe tristeza. Quem planta divisão, colhe divisão. Quem planta rebeldia, colhe rebeldia. Eu fico indignado que eu vejo uma multidão de gente mentindo para si mesmo. O cara sai da igreja e mente, critica, fala mal, deixa pastor chorando, deixa a igreja chorando, dá prejuízo. E aí o cara monta uma igreja, bota um nome bonito, e ele fala assim: agora vai dar certo. Conta os dias. Quantos dias? Irmãos, isso tem data de validade, sabe por quê? Porque assim como o filho pródigo chegou no final, tem coisa que demora um pouco mais. Mas você já assistiu esse filme, e eu também. Jovens, olha aqui para mim. Nem tudo que está dando certo é a vontade de Deus. Eu vou repetir. Nem tudo que está dando certo é a vontade de Deus. Ah, pastor, como é que o senhor prova isso? É muito simples, irmãos. Deus disse: ô Moisés, fala com a rocha e vai sair água para o povo beber. Eu vou glorificar meu nome. O que Moisés fez? Feriu a rocha 2 vezes. Tem água aí? Saiu água, sim ou não? Saiu água ou não saiu? O povo não bebeu água, sim ou não? O milagre aconteceu. O povo bebeu, a multidão se alegrou. Deu tudo certo. Mas Moisés reprovou. Nem toda bênção, nem todo milagre é a aprovação de Deus.
Tem muita coisa dando certo, que a colheita vai ser muito errada. Deus disse: Moisés, vem, nós vamos dar uma conversa aqui, Moisés. Porque você não me obedeceu. Mas um milagre não aconteceu. Escuta bem, tem muito homem sendo usado por Deus, mas não está sendo aprovado por Deus. Deus usou até uma jumenta, irmãos. Tem muita gente usada, mas não é aprovada. E são coisas completamente diferentes. Completamente. Deus disse: Moisés, porque você me desobedeceu, você não vai pisar na terra. Você reprovou. Isso me dá temor. Isso me dá muito temor. Por isso, jovens líderes, não fiquem simplesmente porque as coisas estão dando certo, porque o cara está bombando. O tempo não resolve, mas o tempo revela. O tempo revela. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Chegou uma hora que ele caiu em si. Irmãos, bendita a hora. Mas bendita a hora que o cara, ele pode estar no chiqueiro, mas ele diz assim: eu me lasquei. Eu fiz, desculpa o termo, eu fiz uma cagada. Horrível, mas é exatamente essa palavra. Eu fiz a maior burrada da minha vida. Eu estou aqui passando fome e os empregados de meu pai têm pão para comer. Bendita a hora que ele cai em si e ele tem a humildade de dizer: eu vou voltar e eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser presidente. Porque o filho arrependido, pastor, quando ele volta, ele não volta dizendo: quando é que eu vou tocar? O senhor vai me deixar pregar de novo? Quando o filho arrependido volta, ele diz assim: pai, eu não mereço mais ser chamado de seu filho, eu não mereço mais ser nem, me faz como um dos seus jornaleiros. Escuta bem, quem está arrependido não impõe reivindicações. O cara volta. Eu fico tão feliz, porque quando ele volta, o pai diz: cara, eu estava te esperando, vem. Para terminar essa parte do filho mais novo, a minha tristeza quando eu ouço essa história é que tem muita gente que não teve tempo de voltar. Eu não sei se você conhece pessoas que ainda não voltaram. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo assim um pastor dizendo: eu vou recomeçar. Quando eu vejo um líder de célula dizendo: eu vou recomeçar. Porque o nosso evangelho, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Nós não temos um ministério da acusação, do julgamento. O nosso ministério é: reconcilie-se com Deus, voltem para Deus. Agora, eu conheço pastores que nunca mais voltaram. Eu conheço líderes que nunca mais voltaram. O segundo personagem da nossa história é o filho mais velho. Esse filho mais velho é uma conversa, né? Porque esse filho mais velho, num primeiro momento, numa primeira leitura, ele era o tipo de líder que todos nós queríamos ter. Esse filho mais velho, ele recebe a herança, a outra metade da herança, mas ele fica com o pai. Ele diz assim: eu trabalho para o Senhor e eu nunca lhe pedi nada. É o cara que trabalha, é o líder obediente, é o líder que não falta no culto, é o cara que está ali, é o trabalhador, ele faz de tudo, ele está dentro da casa do pai. Agora, quando o irmão mais novo volta, aí ele tira a capa. Porque quando o irmão mais novo volta, fedido, sujo, e o pai mata o novilho gordo para fazer churrasco, quando o povo começa a fazer festa porque o filho voltou, ele chega e diz: que palhaçada é essa? Que festa é essa? Não, está tendo conferência na igreja. Eu não gosto desse negócio de conferência, não.
Mas o teu irmão voltou. Ah, aquele desgraçado que gastou tudo de dinheiro com as prostitutas. Eu não vou entrar aí. Não, eu acho que eu não vou ficar nessa igreja não. Porque, irmãos, existem algumas sementes que voltam e elas voltam muito sujas. Eu não sei se alguém aqui mexe com roça. Eu sou da terra, eu amo a terra, eu gosto da terra. E quando você vai plantar uma semente, ou você vai plantar uma raiz, às vezes ela está toda caraquenta, cheia de terra. E às vezes você tem que pegar uma raiz, você limpa, e você olha assim, você fala: meu Deus, parece que está meio podre aqui, mas eu vou plantar essa raiz, eu vou plantar essa semente. Às vezes a semente é feia, filha, às vezes a semente está suja, às vezes ela está, como é que chama? Embolorada assim. Às vezes a semente tem um cheiro fedido. E aí você planta aquela semente e passa uns dias, começa a brotar uma planta, coisa mais linda do mundo. Existem algumas sementes que voltam, e a gente olha para essas sementes. Deus está vendo o que está dentro da semente, mas a gente só consegue ver a sujeira em volta da semente. Esse irmão mais velho, ele olha para aquele irmão mais novo, ele só consegue enxergar a sujeira, o fedor, o erro, os erros que ele cometeu. Ele diz: eu não vou participar disso. É aqui que eu quero que você pare e pense. O filho mais novo, o filho pródigo, estava perdido fora da casa do pai, mas o filho mais velho estava perdido dentro da casa do pai. E essa liderança, ela é extremamente perigosa, Luiz. Essa liderança é perigosa porque é uma liderança doente. É uma liderança tão doente, irmãos, que vocês veem que nessa hora o parentesco diminui. Ele pergunta assim para o servo: o que está acontecendo aí? Ah, o seu irmão voltou, teu pai matou o novilho, ele não entra. Aí o pai vai falar com ele: ô meu filho, vamos entrar, vamos fazer festa. Teu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Aí ele diz assim: ó, o teu filho, não é meu irmão, é o teu filho. Porque na hora que a coisa aperta, o parentesco diminui. Não é assim? Você já viu um marido bravo com a mulher? Ele fala bem assim: ô filha, ó, fala para sua mãe. E aí a mulher diz assim: ô filha, responde para o teu pai. Porque quando a coisa aperta, o parentesco vai afastando, entendeu? Fala aí para o teu irmão. Esse irmão mais velho, ele representa uma liderança que perdeu a alegria. Esse filho mais velho representa uma liderança que está dentro da casa do pai, mas está dentro da casa do pai, mas não se sente filho. Irmão, olha como é que o diabo consegue colocar um sofisma, uma mentira. Esse filho olha para o pai e diz assim: eu estou aqui nessa igreja, eu estou aqui, olha, escuta bem, eu estou aqui trabalhando, eu estou ralando aqui nessa igreja, eu estou trabalhando aqui nessa casa, eu estou dando a minha vida aqui. O senhor nunca me deu um cabrito. Agora, para esse vagabundo que gastou dinheiro com as prostitutas, o senhor faz um churrasco, mata o boi gordo. O pai diz assim: meu filho, é mentira isso, porque tudo que tem aqui é seu, meu filho, eu já dei para você. Aquele filho mais velho, ele já era dono de tudo, mas ele não conseguia desfrutar de nada. Meus filhos, existem pessoas na igreja que elas trabalham que nem um burro de carga. Eu chamo, irmãos, de o crente mula. O crente mula é aquele crente assim: se é para trabalhar, ele vai trabalhar. Se é para fazer piso, ele faz piso. Se é para liderar cela, ele lidera cela. Se é para dirigir adoração, ele dirige adoração. Se é para pregar, ele vai. Se é para fazer, ele faz de tudo. Pensa numa mula trabalha. O cara fala: eu faço de tudo aqui nessa igreja. Só que tem uma coisa: porque o coração é doente, não consegue gerar filhos. Mula e burro é o melhor bicho que tem para trabalhar, mas não gera filhos.
Porque nós não geramos filho com trabalho, nós geramos filhos com amor. Eu conheço pessoas dentro da igreja que trabalham demais, mas não consegue amar as pessoas, não consegue gerar filhos, não consegue receber o filho pródigo que volta, não consegue fazer festa, não consegue se alegrar, não consegue sentar na mesa do pai. Aquele filho mais velho estava dentro da casa do pai, ele só não tinha ido embora, porque ele não tinha coragem. Porque ele disse: eu estou aqui dentro, eu trabalho, mas o Senhor não me dá nada. Meus filhos, infelizmente, às vezes o nosso sentimento não é só assim para com a igreja. Infelizmente, às vezes, nós temos esse coração com Deus. Eu não sei se você já ficou bravo com Deus, se você já discutiu com Deus. Eu já. Eu já me senti assim, irmãos. Eu já me amargurei com a mentira do diabo. Agora, dia 14 de junho agora, eu completo 17 anos de casado. Eu e a minha esposa, nós não temos filhos. Nós temos uma filha adotiva, uma filha do coração de 10 anos. A minha esposa não pode ter filhos. E nós, em Junquerópolis, nós cuidamos de uma casa de crianças, o lar do menor, chamado SPI, Sociedade de Proteção à Infância. O lar é nosso. A gente cuida de crianças que foram abusadas, que foram machucadas. Quando o conselho tutelar tira a criança da família, nós abrigamos essa criança e cuidamos dessa criança. Nós temos muitas crianças lá, de toda a região. E eu vejo uma menina que nós cuidamos dela agora até 18 anos. Ela é soro positivo. A mãe é soro positivo, ela é soro positivo. E ela acabou de engravidar e de ter uma criança. Graças a Deus a criança não é soro positivo. Agora, a menina acabou de completar 18 anos, acabou de sair do lar, já ganhou a criança. A mãe tem um monte de filho e todos foram criados pelos outros. A mãe vive bêbada também no crack. E agora ela também já não quer essa criança. E aí chegam essas crianças no lar, e crianças que foram estupradas, que foram abandonadas, mulheres que tiveram filhos na rua, mulheres viciadas, prostitutas, que dizem assim: eu não quero. Irmãos, quantas vezes eu não queria sentir isso. Hoje eu sou um homem curado, mas quantas vezes eu me senti como o filho mais velho, de chegar para Deus e dizer assim: puxa vida, Deus, essas vagabundas, essas prostitutas, essas viciadas, elas têm filho que nem cachorro na rua. Elas engravidam, elas não sabem nem como engravidam, às vezes nem sabem que estão grávidas. Puxa Deus, eu estou aqui, eu sou pastor, eu trabalho para o Senhor, eu já jejuei, eu já orei, eu pedi para o Senhor um filho, o Senhor não me deu. Você já sentiu isso? De falar: puxa vida, Deus, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui trabalhando para o Senhor, liderando célula. Tanta gente consegue um emprego, eu não consigo. Olha, tanta gente que podia ter sido mandada embora, justamente eu fui mandado embora. Tem gente aí roubando, usando droga, comprando moto, comprando carro, mora num condomínio, mora lá no Dama, e eu não consigo comprar uma casinha no CDHU. Sabe, às vezes a gente não para pensar que às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, nós somos filhos do Pai, mas a gente não consegue se sentir assim. Aquele filho mais velho olha para o pai e diz assim: eu estou aqui todos esses anos, o Senhor nunca me deu um cabrito. E deixa eu te dizer, é mentira. A mentira, tudo é dele. Então, sabe o que Deus falou? Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou bem assim para mim: ô Jeto, você não precisa entender nada. Eu aprendi uma coisa: Deus não deve satisfação para ninguém. Eu tenho muitas perguntas que Deus nunca me respondeu, e eu acho que nunca vai me responder. Um dia o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas que ele diz: eu não posso escrever.
E ele diz: foi me colocado um espinho na carne, um mensageiro do diabo que me esbofeteava na cara. Meu irmão, você sabe o que é que o apóstolo Paulo apanhar na cara pelo diabo? Eu não estou falando do pastor Jeto, não é do pastor Luiz. Eu estou falando do cara que escreveu metade do Novo Testamento. Paulo apóstolo, ele diz: um mensageiro do diabo que me esbofeteava. E eu disse a Deus, 3 vezes eu disse: Deus, tira de mim esse negócio, arranca esse espinho na carne. Deus, eu não quero viver esse sofrimento. Deus não respondeu nada para ele. Deus disse assim: Paulo, eu não vou te responder. Eu só vou te dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha aqui para mim. Deus não precisa ser entendido, Deus precisa ser obedecido. Quem é a criatura para contender com o Criador? Quem é o vaso para contender com o oleiro? Deus faz o que quer, do jeito que Ele quer. O que nós temos que dizer é assim: e aí, pastor, o que é que o senhor faz? Eu vivo na graça. E quando vem a minha fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não sou nada, mas ele consegue ser tudo. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Pastores, líderes, olha aqui. Existem coisas e situações na nossa vida que esbofeteiam a gente. Eu penso que todo mundo aqui tem algum tipo de espinho. Se você não tem, dê glória a Deus. Eu tenho alguns espinhos, eu tenho algumas coisas que me humilham, que me esbofeteiam. Eu estava falando para o Toninho, eu estava vindo para cá e eu disse: Toninho, quem convive comigo sabe que eu estou sendo transparente, que eu estou sendo verdadeiro. Irmãos, eu não consigo me sentir melhor do que ninguém. Não consigo. Eu não consigo estar com pastores em congressos e olhar para alguém sentado e dizer assim: olha, eu estou no outro nível, eu estou no outro patamar. Eu não consigo isso. De verdade, eu não consigo. E eu penso que Deus tem permitido essas humilhações, Deus tem permitido esses espinhos na minha vida, exatamente para isso. Porque infelizmente tem alguns crentes, alguns líderes que eles conseguiram alguns dons, algumas posições, algumas experiências que realmente vão além dos outros. Igual Paulo, que foi arrebatado até o 3º céu. Quem que não queria estar perto de um cara desse? Mas ele disse: se é para me gloriar, eu vou me gloriar, não é nas minhas vitórias, mas eu vou gloriar nas minhas fraquezas. Eu sei que Deus vai levantar muitos líderes aqui, eu sei que Deus vai levantar muitos jovens aqui. Não esqueça do que eu estou te falando, porque é muito fácil o diabo roubar o coração da gente. É muito fácil. Nós precisamos estar na casa do Pai, mas nós precisamos nos sentar à mesa dele. Deus não prepara uma marmita, Deus prepara uma mesa. Está me ouvindo, filho? Deus não entrega um lanche do McDonald's, porque para Deus a mesa é mais importante que o pão. Deus não se revela no pão, Deus se revela no partir do pão. A Bíblia diz, Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos. Deus não se manifesta na minha individualidade, Deus se manifesta no meu compartilhar. É quando eu compartilho, é quando eu parto. Não é bom que o homem viva só. Deus nos fez para compartilhar. Mas o filho mais velho, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não conseguia comer um cabrito com o pai. E quando ele vê o irmão mais novo chegando e o pai comendo um churrasco com ele diz: por que o pai come um churrasco com esse vagabundo e comigo o pai? Mas o problema não era o pai, o problema é que ele não sentava na mesa. Eu termino dizendo o seguinte: o terceiro modelo de liderança aqui é o pai. Diga pai. É até gostoso falar isso, né? Pai. Esse pai, esse cara
Esse cara é louco, é doido demais. Porque quando o filho vai embora, ele não segura, mas ele já coloca o novilho para engordar. Ele já fala para a costureira: começa a preparar uma roupa aqui, porque ele vai precisar. Ele já deixa o anel reservado, o sapatinho comprado. E quando o filho volta sujo: pai, eu não sou mais digno de ser teu filho, não sou mais nada. Você não vê esse pai dizendo: ainda bem que você volta com o rabo no meio das pernas. Depois nós vamos conversar como é que você vai pagar o que você gastou. Você não tem mais direito aqui em nada. Não, esse pai, ele corre ao encontro do filho. E ele abraça o filho e diz: filho, ô meu filho, você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para de falar besteira, fica quieto. Já tem uma roupa que eu mandei fazer para você. Traga a roupa, traga a sandália, traga um anel. Eu estava sentado aqui ontem e Deus me disse assim: eu quero que você prepare uma mensagem. Pastor, pensa nisso, prepara também. Deus me disse: eu quero que você prepare uma palavra. Eu vou te revelar sobre a restituição daqueles que voltam. Porque as vestes são restituídas, fala de santidade. O anel é restituído, fala de autoridade. As sandálias são restituídas, fala de chamado, fala de ministério. Porque é com as sandálias que você vai para cumprir o teu propósito. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. O pai estava dizendo: agora você vai começar a andar dentro do propósito que eu tenho para a sua vida. Por favor, esse pai, ele recebe o que perdeu tudo. Ele faz festa, ele se alegra. Ele diz: vamos se alegrar. E aí o mais velho não quer entrar. Meu irmão, eu fico pensando que se fosse eu, você, e alguém dissesse: ó, o teu filho mais velho está lá fora, está com o bico desse tamanho assim, diz que não vai vir para a festa, que não vai vir celebrar, ele não vem na célula hoje. Emocionar, a gente diz assim: deixa ele lá, vai. Não quer vir, não vem. Mas olha esse, meu irmão, olha o coração desse pai. Ele vai lá: ô filho, vamos lá, teu irmão chegou. O senhor não milionário, o senhor não milionário é um cabrito. Esse irmão que gastou tudo com as prostitutas volta, o senhor mata o boi, sei lá. Ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu, meu filho. Eu já te dei tudo. Filho, você não pode ficar de fora, filho. Você já é dono de tudo. Você é meu filho, eu estou sempre aqui com você. Filho, vamos lá. Meu irmão, é muito pai demais. Como diz as redes sociais, é muito amor envolvido aqui. E essa é a liderança que Deus deseja para você e para mim. Deus não quer que nós sejamos uma liderança do filho mais novo, pródigo. Deus não quer que nós sejamos esse líder apenas mula, que apenas trabalha, mas que está dentro da casa do pai, mas não consegue desfrutar da alegria do pai, não consegue celebrar a alegria dos irmãos. Filhos que estão dentro de casa, mas estão perdidos nas suas emoções. Gente que trabalha muito, mas estão perdidos dentro do trabalho. Às vezes amam mais o ministério do que o Senhor do ministério. Deus deseja que nós tenhamos um coração de pai, um coração que consegue amar os que foram e estão voltando, e um coração que consiga amar aqueles que estão dentro, mas estão perdidos também. Eu já disse isso, vou repetir, eu termino agora. Deus nunca quis que a igreja fosse uma igreja de irmãos. Eu já ensinei isso, vou repetir. Deus nunca quis que a igreja fosse uma igreja de irmãos. Por quê, pastor? É muito simples. Primeiro, irmão com irmão não gera filho. Vocês concordam comigo? Uma igreja só de irmãos é uma igreja que não cresce. Quando Deus quis gerar uma nação, Ele chamou Abraão,
E Sara, quando ele quis multiplicar os filhos dele na terra, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele fez Adão e fez Eva. O que faz uma geração se multiplicar é uma geração que tem pai e mãe. Agora, pensa bem, uma igreja de irmãos é uma desgraça. Os irmãos de Jesus foram um problema para ele. Os irmãos de José tinham inveja dele. Os irmãos de José jogaram ele dentro de uma cova, venderam ele como escravo. Porque irmãos competem entre si. Eu não sei se você tem irmão, eu tenho duas. Eu sou caçula, eu tenho duas irmãs mais velhas. Quando a minha mãe saía de casa e deixava nós três, irmão, não dava meia hora, o pau quebrava. Porque a mais velha dizia assim: não, agora a mãe não está aqui, quem manda sou eu. E eu dizia assim: mas o homem da casa aqui sou eu. Não, mas eu sou mais velha e você vai. Não, a mãe não mandou eu, a mãe mandou foi você. Por que o pai deu o carrinho? Por que o pai deu uma boneca para ela e não deu um carrinho para mim? Por que ela está brincando com ela e não está brincando comigo? Irmão, igreja a mesma coisa. Por que o pastor deixa aquele lá abrir o culto, pregar? Por que aquele está tocando e por que meu filho não está? Por que aquele é líder e eu não sou? Uma igreja de irmãos é uma igreja de um monte de gente bicuda. É um competindo com o outro, é um tem inveja do outro. Agora, vocês são inteligentes. Logicamente que se tem pai e mãe, vai ter filhos, vai ter irmãos, mas a mentalidade não é de irmão. Porque a Bíblia nos chamou, nós somos descendência de Abraão. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Israel. Então veja bem, uma coisa é você ter uma mentalidade de irmão, outra coisa é você ter a mentalidade de pai e de mãe. A minha filha hoje, ela é minha filha, ela tem 10 anos, mas eu estou preparando a minha filha, a minha mulher está preparando a minha filha para que ela seja mãe. A minha filha tem que crescer e dizer assim: olha, assim como a minha mãe cuidou de mim, o meu pai cuidou de mim, eu também quero ter filhos, eu também quero cuidar de outras pessoas. Nós temos que preparar os nossos filhos para serem pais, para serem mães. E numa igreja, irmãos, que a mentalidade é uma mentalidade de mãe e de pai, muda tudo. O Toninho é meu filho. Eu tenho na igreja discípulos hoje que pregam muito melhor do que eu. Às vezes eu estou sentado e alguns deles estão pregando e os caras arrebentam. Inclusive um vai estar aqui hoje em São José do Rio Preto. Prega hoje e amanhã numa conferência que eu nem sei onde. E eu vejo aqueles meninos pregando e tal. E você sabe que na igreja sempre tem uns que cutucam a gente. E alguém chega para mim assim dos antigos e diz assim: ei, pastor, o cara está pregando muito, hein? Ó, daqui uns dias pega seu lugar, hein? E eu digo: eu não vejo a hora. Irmãos, pensa num pai que está doido para perder o lugar. Porque quando Deus colocar os meus filhos num lugar que eu ocupo, é porque Ele quer me promover para um lugar bem melhor. Não é verdade, pastor? A alegria de um pai. Se um pai é pedreiro, ele quer que o filho seja engenheiro. Se o pai é padeiro, ele quer que o filho seja dono da padaria. Nós vivemos um momento na igreja de muitos apóstolos e profetas que eles queriam que os filhos dessem herança para eles. Deixa eu te dizer, não é filho que dá herança para pai, é pai que dá herança para filho. Não tem pastor que ele olha e ele acha que todo mundo tem que dar as coisas para ele. Quando na verdade irmãos, apóstolos e profetas não são cobertura. Apóstolos e profetas são fundamentos. Nós fomos chamados para ser base, nós fomos chamados para ser alicerce, nós fomos chamados para que a próxima geração possa construir algo, Luiz. Por que você está construindo? Por que você está sonhando tudo? Porque você quer que os seus filhos, os seus netos sejam muito mais poderosos do que você na terra.
Você já imaginou se toda a igreja tivesse esse coração? Ah, é teu filho que está pregando, é tua filha que está cantando. Você não vai cantar? Ah, deixa minha filha cantar. Minha filha arrebenta. E aí você é pai, está aqui. E o cara diz, ó, o velhão está lá, teu pai está lá. E o filho está ali dizendo, ah, meu pai é top demais. Irmão, meu pai morreu há 2 anos atrás, ele ia fazer 99 anos. Meu pai é de 1918. Era. Meu pai não sabia escrever, nem ler. Meu pai foi um homem da roça, um homem muito simples, um pernambucano baixinho assim. Eu vivi pouco com meu pai. Mas os poucos anos que eu convivi com meu pai, eu tive a alegria de fazer 3 faculdades na minha vida. Eu tive a alegria já de viajar a mais de 35 nações. Meu pai nunca andou de avião na vida dele. Meu pai nunca ligou um computador na vida dele. Meu pai nunca usou um celular na vida dele. E eu sentava com meu pai assim, e eu começava a conversar com ele. Eu tinha tanta alegria daqui, ó. Às vezes eu ia com ele no banco e eu dizia assim, ó, esse é o meu pai. Ele dizia, ô Jeto, quem que é esse aí? Meu pai, cara. Orgulho do meu pai. O seu pai pode ser um analfabeto. O seu pai às vezes é um pastor que ele nem prega bem. Às vezes o teu pai é um cara que nem canta muito bem. Mas quando você ama seu pai, a gente tem orgulho do pai da gente. Mas a gente vive hoje numa igreja em que às vezes a pessoa está sentada e ela às vezes chama o pastor de pai, ela respeita o pastor, mas ela não tem coração de filho. Ah, o pastor podia sair, podia... Fala para mim, você troca o seu pai pelo Silvio Santos? Você troca a sua mãe pode ser uma pessoa simplesinha. A sua mãe pode só lavar sua roupa e limpar a casa. Fala para mim, você troca a sua mãe por uma diretora da universidade aqui de São José do Rio Preto? Você troca a sua mãe? Por que você não troca? Porque você ama. Irmãos, quando nós amamos os nossos pais, quando você ama o teu pai, a tua mãe, quando você ama o teu líder, não importa se ele tem faculdade ou não, se ele é rico ou não, se ele fala bonito ou não. Você diz assim, puxa, esse cara é meu pai. Ele ora por mim, ele me discipula, ele se preocupou comigo, ele me ensinou. Deus me levou muito mais longe do que o meu pai. Muito mais longe. Mas eu só estou aqui porque alguém me gerou. Deus quis usar o meu pai para usar a semente dele para que eu existisse. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que aprender a honrar nossos pais. Se a gente quer prosperar, se a gente quer ir bem, nós precisamos ter coração de filhos. E os pais, coração de pai e de mãe. Se a igreja tiver esse coração, nós não vamos ter inveja, nós não vamos ter briga, nós não vamos ter intriga. Ninguém vai se sentir melhor do que ninguém. Ninguém vai competir com ninguém. Ah, agora é a vez dele. Ah, deixa ele aí. Esse cara é fera. Mas quantos de nós não consegue aplaudir o sucesso do outro porque a gente queria estar no lugar dele? Isso não pode acontecer. Eu queria que você fosse para casa hoje pensando: que tipo de liderança eu tenho? O meu coração se parece com o coração do pai? Ou o meu coração ainda está se parecendo com o coração desses 2 irmãos? Porque se nós tivermos coração de irmão, nós não vamos cumprir nosso propósito. Porque nem o filho mais novo cumpriu, nem o filho mais velho cumpriu. Nenhum dos 2. Agora, se nós tivermos o coração do Pai, é por isso que a gente ama Jesus. Porque Jesus disse assim: eu só falo o que o Pai me manda falar. Eu só faço o que o Pai me manda fazer. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o meu coração é um com Ele. Eu sou um com o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Meu Deus do céu. Vamos ficar de pé.